Será que o fator genético influencia no processo de emagrecimento? Muitas pessoas dão desculpas que não conseguem emagrecer por conta que a genética dela não ajuda. E isso pode até influenciar, de certo modo, mas uma pequena porcentagem do seu processo pode ter influência devido ao fator genético, cerca de 30% a 40% mais ou menos. Mas isso não significa que por conta da sua genética você não pode emagrecer. E é isso que eu vou explicar agora para você. Acontece que muitas pessoas colocam essa limitação, essa crença limitante do fator genético para não precisar procurar, de certo modo, realizar um processo de emagrecimento, ou seja, uma ajuda nutricional, uma ajuda de um personal trainer ou até mesmo uma ajuda de um psicólogo. Porque ela vai colocar tudo aquilo como desculpa, o fator genético. Ah, minha família é de família gordinha, o meu irmão é gordinho, o meu pai é gordinho, os meus avós foram gordinhos. Isso acaba que a pessoa que tem essa mentalidade, ela não procura um processo de emagrecimento e se afundam cada vez mais num nível de obesidade. Por quê? A genética vai influenciar cerca de 30% do seu processo de emagrecimento. O resto é simplesmente maus hábitos. Então aquela pessoa gordinha, o que ela faz? Ah, ela vai culpar a genética dela, que ela tem uma genética gordinha, mas vai continuar se alimentando de fast food, vai continuar bebendo bastante álcool, vai continuar colocando a culpa nos amigos e vai acontecer uma bola de neve. Ela vai cada vez engordar mais. Agora você para pensar, a genética já não é a favor dela. A genética já ajuda ela a ter um processo de engorda mais fácil do que talvez uma pessoa que tem um processo de emagrecimento mais acelerado, ou seja, um metabolismo mais acelerado. Por ela ter um metabolismo lento e ela não fazer atividade física, ela acaba fazendo menos atividade física e acaba comendo mais porcarias. Então, cerca de 70% a 80% do nível de obesidade de uma pessoa se deve simplesmente aos maus hábitos. Beber, comer, não fazer atividade física, a parte da preguiça, a parte da procrastinação de alguma coisa vai influenciar isso diretamente no seu processo de emagrecimento. Então a pergunta que eu tenho para você é o seguinte: você é aquele tipo de pessoa que coloca a genética como desculpa para você não procurar um processo de emagrecimento? Ou você conhece determinada pessoa que faz isso? Você conhece determinada pessoa que coloca a culpa na genética para não procurar um emagrecimento? A gente também tem que entender que o processo de emagrecimento, primeiramente, vem da sua mentalidade. Você tem que pensar que você quer emagrecer, você tem que pensar como uma pessoa magra. Quando você não tem esse processo bem idealizado, bem relacionado, bem imaginado na pessoa dentro da sua cabeça, você vai encontrar sempre uma desculpa para você não poder emagrecer. O fato genético, o fato que os seus amigos não deixam você emagrecer, o fato, aquela famosa desculpa que as pessoas costumam dar, né? Meus amigos, a minha vida social não me permite emagrecer. Do fator genético é uma crença limitante que você coloca na sua cabeça que posteriormente você pode vir a se arrepender disso. Por quê? Se você mantém um mau hábito, se você mantém uma desculpa para você poder não emagrecer, a conta vai vir posteriormente. A conta vai vir na forma de quê? Colesterol alto, muitas das vezes diabetes, você pode ter doenças cardiovasculares, isso no longo prazo. Mas isso você não vai perceber agora, porque a sua vida social não permite, o fator social, o fator das desculpas que você dá para você mesmo, não permite que você procure um processo de emagrecimento saudável. Então você tem que rever muito isso. Então a gente procura, nesse momento, quebrar essa crença limitante sua, quebrar essa dificuldade que você tem de emagrecer por conta do seu fator genético. Os seus pais, os seus antepassados não influenciam diretamente no seu processo de emagrecimento. Lembra que eu falei antes, 70% a 80% do processo de emagrecimento não é devido a fator genético, e sim fator de maus hábitos. Então, se você está gordinho agora, se você está insatisfeito com o seu corpo, você não pode colocar essa culpa da genética para não acontecer esse processo. Você tem que simplesmente tirar o bumbum do sofá, você tem que levantar a cabeça,
Procurar uma ajuda de uma pessoa para você poder estar conseguindo concluir esse processo de emagrecimento da maneira mais saudável possível. Fazer uma reeducação, uma reestruturação no seu cotidiano para que você consiga isso de forma eficiente, para que você consiga colocar um start no seu cotidiano para você poder ter um corpo magro, um corpo saudável e não sofrer com as consequências de uma obesidade. Consequências, eu digo, físicas, obviamente, estéticas, né? As pessoas que estão em obesidade, elas colocam sua autoimagem em xeque, né? Às vezes a pessoa, muitas das vezes, vai sofrer consequências, muitas das vezes até psicológicas com isso, né? Por conta de rejeição de outras pessoas, por conta de falta de oportunidades. Eu vou dar um exemplo aqui, uma pessoa que vai sentar num assento de ônibus, ou seja, de avião também, pode sofrer preconceitos ou sofrer dificuldades. A pessoa que vai estar do seu lado também vai ter uma dificuldade por conta de você ter um volume corporal maior do que ela e às vezes ser incômodo. Então isso acontece muito com as pessoas. Muitas das vezes é uma solução básica para você poder conquistar os melhores resultados de emagrecimento e evitar que você tenha problemas relacionados a isso, relacionado à sua parte física e à sua parte psicológica, sem você precisar dar a desculpa da genética. Então, seus hábitos que determinam se você vai emagrecer ou se você vai engordar. Não é o fator genético. O fator genético influencia aí minimamente. Isso não significa que você não consegue emagrecer. Isso. Agora, se você quiser realmente emagrecer, não vai ter fator genético que vai influenciar e não vai ter fator de hábito que vai te influenciar. E se você quiser contar com a minha ajuda para que você tenha melhores resultados de emagrecimento, é só você me procurar, é só você poder ter a minha ajuda, ter as dicas que eu dou diariamente dentro do meu Instagram ou dentro do meu treinamento. Se você quiser dar um start, começar um processo de emagrecimento definitivo de forma rápida para você poder iniciar esse processo, muitas das vezes para você poder melhorar a sua autoimagem, a imagem que você tem de si mesmo num curto período de tempo, eu tenho treinamentos que ajudam você a poder emagrecer num espaço curto de tempo para você poder procurar um processo de emagrecimento num longo espaço de tempo, ou seja, num longo prazo. Então, se você precisa de um start, você precisa de ajuda. Se você quiser contar com a minha ajuda relacionada a isso, pode contar comigo para o que deve Eu vou fazer você emagrecer e você melhorar o seu hábito alimentar. Tamo junto e é só o começo.